Livro Samuel Morris, capítulo 2, primeira parte. A viagem e a conquista da América. Um Colombo espiritual. Não seria exagero afirmar que Samuel Morris foi o primeiro navegante a atravessar o Atlântico em busca da riqueza do Espírito Santo. O novo mundo descoberto por Cristóvão Colombo, na verdade, nada mais é do que uma parte do velho mundo físico, que perecerá. Samuel Morris estava navegando em demanda do novo mundo do espírito, que continuará a existir na nova terra, que ainda será criada. Mas sua viagem foi tão arriscada e cheia de emoções como a de Colombo. Durou cerca de 6 meses e o jovem enfrentou muitos perigos antes de chegar ao seu destino. O navio era um cargueiro desses que iam parando em cada porto e apanhando carga onde a encontrasse. O dono era o próprio capitão. A intenção dele era costear a África para negociar com os nativos antes de tomar o rumo da América. Logo que chegou ao navio, Samuel viu um jovem deitado no tombadilho, adoentado. Ele trabalhara como cabineiro para o capitão, mas se machucara e não estava conseguindo andar. Samuel então se ajoelhou e orou pelo enfermo. Na mesma hora, o jovem se levantou e andou. Deus o curou, ficou completamente são. Pouco depois, Samuel deixou escapar que não comia desde a quinta-feira anterior, e já era domingo por volta de meio-dia. Alguém o levou à cozinha, mas o cozinheiro recusou-se a servir-lhe alimentos, pois era negro, e o capitão ainda não lhe dera ordens nesse sentido. Mas o novo amigo de Samuel arranjou comida para si mesmo e repartiu-a, literalmente, com o rapaz. À noite, quando o capitão voltou ao navio, entrevistou-se com Samuel. E foi aí que ficou sabendo que era totalmente inexperiente. Então lhe disse que o mandaria de volta, pois era provável que enjoasse durante toda a viagem e não conseguisse trabalhar. O navio era um barco de difícil navegação, pois tinha 3 mastros e 350 pés de comprimento. Samuel garantiu ao capitão que não enjoaria e trabalharia para ele todos os dias até chegar a Nova York. Depois, o rapaz que fora curado por meio de sua oração também foi falar com o capitão e interceder por ele. Vamos levá-lo, capitão, por favor. Veja o que ele fez por mim. Naquela noite, a embarcação levantou âncora e assim o jovem Cru já estava a caminho de um novo mundo. A vida naquele navio era caracterizada pela crueldade. Quase toda a ordem dada era acompanhada de um palavrão, um chute ou bofetada. Como negociador, o capitão era um homem inflexível. Como comandante, impiedoso. Ele tinha tido muitos contatos com mercadores árabes que chegavam à costa africana. Aí era um espertalhão contra outro. Era olho por olho, dente por dente. E depois de muitas dessas experiências, ele se tornara insensível. No navio, a vida e a morte estavam sob seu comando. Todos viviam apavorados com medo dele. A tripulação era um grupo bastante heterogêneo, constituído de pessoas de todas as partes do mundo. Samuel era o único representante de sua raça
E os outros não aceitaram a presença dele ali e logo começaram a pensar em dar cabo dele. A todo instante, davam-lhe tapas e gritavam palavrões. No terceiro dia de viagem, o rapaz foi amarrado a um mastro junto a um cordame para que ficasse encarregado de encurtar as velas e puxar as cordas. À noite, eles foram apanhados por uma tempestade tropical, que se abateu sobre eles rapidamente, pegando-os com todas as velas içadas. O navio estava com pouco carregamento, mas não houve tempo para se encurtarem as velas e tiveram que navegar ao sabor do vento. Samuel orou: Pai, não estou com medo, pois sei que cuidarás de mim, mas não me agrada estar aqui neste mastro. Não queres dar um jeito para que eu não tenha mais que vir para este lugar? E ele tinha certeza que sua oração seria atendida, mas sua fé foi duramente provada. Muitas vezes o navio tombava e o mastro ao qual estava preso ficava submerso. Outras vezes era atingido por ondas altas. Samuel engoliu tanta água que começou a passar mal. E afinal, quando o desamarraram e o desceram, caiu ao chão tonto. O capitão foi até onde ele estava e deu-lhe um chute. O tombadilho estava cheio de água e o navio ainda jogava bastante. Embora se sentisse muito mal, Samuel se ajoelhou e, com as mãos postas, orou. Pai, tu sabes que prometi trabalhar para este homem todos os dias até chegar aos Estados Unidos. Mas sentindo-me tão mal assim, com esses enjoos, não posso trabalhar. Por favor, cura-me, Senhor. Em seguida, pôs-se de pé e voltou ao trabalho. E não sentiu mais problema de enjoo naquela viagem. No dia seguinte, quando estava para subir ao mastro, o cabineiro aproximou-se dele e disse: Sam, ontem ouvi você orando durante a tempestade. Eu não gosto de trabalhar abaixo do tombadilho. E você não está muito acostumado a lidar com o cordame. Vamos trocar de lugar. Samuel aceitou o oferecimento do amigo. Mais uma oração sua havia sido atendida. Quando o rapaz se apresentou ao capitão para o serviço, ele estava bêbado e expressou o seu desagrado dando um murro em Samuel, que caiu ao chão inconsciente. Quando voltou a si, o capitão já estava um pouco melhor. O jovem se levantou e começou a fazer seu serviço alegremente, como se nada tivesse acontecido. Perguntou ao capitão se ele já conhecia Jesus. Vagas lembranças da infância e de sua mãe como que se agitaram na mente do velho marinheiro. Samuel se ajoelhou e orou por ele com tanta sinceridade e fervor que ele se sentiu forçado a inclinar a cabeça, mesmo contra a vontade. E a partir daquele momento, viveu algum tempo sob forte convicção de pecado. Contudo, aquela não era a hora mais apropriada para refletir sobre sua condição espiritual. A forte tempestade que caíra sobre eles abalara a estrutura do navio. O casco se abrira em vários lugares e estava fazendo água. Eles já tinham avistado uma pequena ilha nas proximidades e fundearam a sotavento para cuidar dos reparos necessários. Enquanto os carpinteiros e soldadores se ocupavam dos reparos, o restante da tripulação tinha que ficar operando manualmente
as bombas de sucção, para que a embarcação não afundasse. Samuel foi encarregado de operar uma das bombas que tinha de funcionar noite e dia. Para um marinheiro experiente e encorpado, o serviço já não era leve. Para o rapaz, franzino e ainda com menos de 20 anos, era dificílima. Mas ele era obrigado a bombear a água da mesma forma que os outros mais fortes. E ele ia bombeando e orando, orando e bombeando. Para retemperar as forças e readquirir coragem, os tripulantes tomavam rum. A bebida foi também oferecida a Samuel, mas ele disse que seu Pai do céu lhe daria forças. E passaram 2 semanas naquela tarefa, bombeando água. Samuel viu suas forças serem testadas quase ao ponto de cair exausto. Mas o Espírito Santo lhe deu uma força e resistência que por natureza não possuía. Subjugando um marinheiro cruel. No dia em que finalmente levantaram âncora para voltar ao alto mar, houve um regozijo geral. O capitão mandou servir doses extras de rum a todos os homens do navio. E eles se encheram de bebida e ficaram meio tontos. Já de tardezinha, teve início uma briga generalizada em que todos participaram. Foi um conflito sem sentido, provocado por uma questão de preconceito racial. Um malásio, um homem grandalhão, por um motivo qualquer, julgou-se ofendido por um dos colegas e, agarrando um facão, partiu para o outro com a intenção de matá-lo. Mas Samuel impôs-se entre ele e o colega, dizendo com seu modo calmo: "Não mate, não mate." Por coincidência, esse homem tinha andado contando vantagens no navio, dizendo que pretendia matar o rapaz. Nutria um desprezo muito forte por todos os negros. Já havia, inclusive, utilizado aquele facão para acabar com muitos africanos. Era um assassino, um homem muito perigoso. Até o capitão procurava evitar confronto com ele. Então, quando o jovem foi em sua direção, o homem ergueu a arma com expressão de ódio, como se desejasse cortá-lo em pedaços. Ali estava a oportunidade de cumprir suas ameaças. Mas Samuel encarou-o, fitando-o firmemente nos olhos, e não fez nenhum movimento para defender-se. Lentamente, o malásio abaixou o facão e voltou para seu catre. Aquele ímpio valentão estivera frente a frente com um poder maior que o de qualquer homem. Naquele momento, o capitão, que tinha percebido toda a agitação, surgiu no tombadilho com um revólver em cada mão, pronto para atirar nos desordeiros. Percebendo que os tripulantes tinham parado de brigar graças à interferência de Samuel, foi obrigado a reconhecer que o jovem africano possuía um poder misterioso, mais forte que as paixões animalescas dos homens mais ímpios. Então voltou para o porão, levando consigo Samuel, que ali chegando caiu de joelhos a orar por toda a tripulação. Pela primeira vez, o outro orou também, só que elevou a Deus uma oração de agradecimento por haver colocado no meio deles tão eficiente embaixador de sua paz. E naquele momento arrependeu-se dos seus pecados e passou a andar em novidade de vida. Foi o primeiro dentre muitos que se converteram naquele navio por influência direta de Samuel.
Samuel achava que a cabine do capitão era um aposento muito sombrio e triste. Ela tinha sido cenários de muitas orgias, e ali estava acumulada a poeira, fumaça e sujeira de muitos anos. O rapaz submeteu o quartinho a um batismo de água e sabão. E até mesmo as armas mortais penduradas nas paredes, sob seus cuidados, mais pareciam brilhantes adornos. O Espírito Santo não fica onde existe sujeira, costumava dizer. O capitão ficou muito satisfeito com as mudanças, tanto que levou os outros oficiais para verem seu novo apartamento. Pouco a pouco, Samuel foi conquistando a afeição do capitão, até que o ganhou inteiramente. A princípio, o homem se irritava com o hábito do rapaz de estar sempre orando. Mas agora, quando ele orava, o capitão permanecia em silêncio, respeitosamente, e tirava o cap. E, influenciado por este novo ambiente, não fazia mais o pagamento dos tripulantes em dose de rum. As brigas entre os marinheiros diminuíram bastante. Vez por outra, ele convocava a tripulação para vir à sua cabine para orarem. Nessas ocasiões, Samuel, com voz forte e clara, entoava os hinos que tinha aprendido na Libéria. E isto teve um forte efeito sobre aqueles homens, no sentido de conquistar a boa vontade deles. Às vezes, tanto o capitão como os tripulantes, nos momentos de folga, ficavam horas a fio a ouvi-lo cantar aqueles belos hinos, que lhes tocava a alma e que nunca perdiam sua magia, sua força. E, à medida que o rapaz cantava, os homens iam aprendendo o coro, e um após o outro se punham a cantar também, até que, afinal, todos se encontravam unidos pela eterna emoção da alma humana em busca de Deus e pelo sentimento da presença da graça divina. Certo dia, o valentão Malásio, que ameaçara matar a Samuel, caiu doente. Sua doença era muito grave e ele estava tão mal que todos tinham perdido as esperanças de que viesse a recuperar-se. Samuel não sabia falar a língua dele. Não possuía nada em comum com aquele homem. Mas assim que soube que estava enfermo, foi ao seu leito, orou por ele e o marinheiro sarou. Homem corpulento e brigão, ele nunca conhecera a Deus. Vivera toda a sua vida apenas em função dos apetites carnais. Detestava as pessoas da raça negra e nunca deixava passar uma oportunidade de demonstrar isso claramente. Mas depois disso tudo, mudou. Agora aquele Malásio seria capaz de dar a vida pelo jovem negro. A tripulação do navio era constituída de pessoas de todas as partes do mundo, com objetivos os mais diversos, que não possuíam nenhuma afinidade entre si. Cada um falava uma língua, cada um pensava numa pátria diferente. Mas agora todos oravam e cantavam sobre a liderança de Samuel Morris. As diferenças de raça, pátria, língua e religião tinham sido postas de lado. O Deus de Samuel se tornara o seu Deus. A luz que guiara o rapaz até eles brilhava com tanta intensidade em seu ser que era evidente a todos, tão evidente que os uniu por um novo laço de fraternidade. Uma batalha sangrenta. Os contatos do capitão com os mercadores das terras onde passavam, de modo geral, estavam sendo muito lucrativos.
O navio já se achava quase todo carregado de produtos africanos. Mais algumas paradas e depois estariam prontos para manobrar rumo a Nova York. Samuel estava começando a gostar da viagem. Certo dia, bem à tardinha, eles avistaram uma imensa ilha ou península, cujo nome Samuel nunca ficara sabendo. No dia seguinte, o capitão resolveu descer à terra com algumas mercadorias para negociar com os nativos. Colocou os objetos no barco e convocou, desta vez, um número maior de tripulantes do que costumava chamar. Parecia que algo lhe dizia que nem tudo estava bem. Deu a arma para os homens e instruiu o vigia que estava no alto do mastro que ficasse constantemente a girar seu binóculo de um lado para o outro, com muita atenção, e que lhe desse sinal caso notasse algum movimento inusitado em terra. O barquinho estava tão sobrecarregado que os marinheiros estavam encontrando dificuldade para manobrá-lo de encontro à maré. Quando já se encontravam a meio caminho entre o navio e a praia, o sentinela avistou em terra centenas de pessoas chegando à praia com canoas estreitas, longas e leves, que imediatamente lançaram ao mar, como se fossem inúmeras flechas. No mesmo instante, deu sinal ao capitão para que voltasse ao navio. O capitão, então, mandou virar o barco para voltarem, mas sua embarcação pesada era bem mais lenta que as canoas compridas e leves dos nativos. Daí a pouco, eles já o alcançavam pela polpa, e alguns se emparelhavam com o barco, impedindo que os marinheiros remassem. Os nativos não contavam com resistência por parte do capitão e seus homens. Estavam certos de que iriam tomar o barco e depois o navio com todo o carregamento sem precisar lutar. O homem que os comandava era um renegado, um branco. Algumas semanas antes, usando de um estratagema, ele e os seus seguidores tinham desfechado um ataque sobre um navio mercante que estava deixando a África, carregado de rum e outros tipos de mercadorias. Com esperança de salvar a própria vida e a dos seus homens, o capitão daquele navio se rendera aos salteadores. E eles os saquearam e puseram-se a beber. Em pouco tempo, o grupo se transformara num populacho desvairado pela bebida. E com o consentimento do chefe, fizeram com que o capitão e toda a população caminhassem na prancha. Animados com esse sucesso, esperavam repetir o mesmo feito de antes. Mas o capitão do navio em que estava Samuel, sendo inteligente, resolveu tirar proveito do excesso de confiança daqueles bandoleiros. E quando já estavam todos em torno deles, abriram fogo contra os atacantes. E como estavam bem próximos, todos os tiros acertaram o seu alvo. Então, eles entraram em pânico, e assim, os que estavam no barco foram abrindo caminho e conseguiram aproximar-se bem do navio, de modo que os atacantes ficaram ao alcance do fogo dos que lá se encontravam. Aí, então, estes atiraram contra eles. Assim, o capitão e os seus homens puderam subir ao navio, mas não levaram o barquinho. Contudo, enquanto a tripulação estava empenhada em salvar o capitão e os companheiros, outro grupo de bandoleiros, liderados pelo renegado branco, abordava a embarcação do outro lado, sem ser visto. O navio se achava muito carregado, pesado, e por isso a amurada
estava bem baixa. Os invasores traziam escadas de cordas que iam logo prendendo nela. Um dos primeiros a alcançar o tombadilho foi o chefe do bando, que falava inglês. Aproximando-se do capitão, ordenou-lhe que se rendesse, mas os homens que haviam ficado a bordo tinham tido tempo para se armar para a luta que já previam. Alguns haviam subido ao cordame armados. Um deles atirou no chefe, que caiu no mar. Mas companheiros dele correram aos alçapões e desceram ao porão para saquear a carga. Na hora em que o renegado branco fora atingido, Samuel estava perto do capitão, e quando este viu que os nativos entravam no porão, mandou que o rapaz fosse para sua cabine e trancasse a porta por dentro para proteger os valores ali guardados. Seu intuito era preservar o jovem para que nenhum mal lhe acontecesse. Os tripulantes trancaram as portinholas do porão para que os que haviam entrado não pudessem sair. Em seguida, passaram a lutar contra os restantes, que a essa altura se derramavam pelo convés, vindo de todas as direções. A partir daí, Samuel não viu mais nada da luta, mas ouvia os barulhos dos tiros, o soncavo dos corpos tombando no assoalho e os gritos e gemidos dos feridos. Era um combate de vida e morte, uma luta sem tréguas. Por volta do meio-dia, começou a soprar uma brisa forte e o navio pôs-se a ondular, e isso impediu que continuassem a abordá-lo. O tiroteio cessou. Daí a pouco, o rapaz ouviu o barulho das correntes da âncora sendo passadas em torno do cabrestante, e a embarcação partiu. Durante várias horas, ele só escutou as passadas pesadas das botas a caminhar no tombadilho e o barulho dos corpos sendo atirados no mar. A noite já estava caindo quando, afinal, ouviu que os alçapões que davam para o porão estavam sendo abertos e os tripulantes descendo para pegar os saqueadores, que a essa altura já tinham se embriagado com rum e se tornaram presa fácil. Só aí, então, o capitão desceu à cabine e deu o sinal combinado para Samuel abrir. Assim que o rapaz abriu, ele entrou cambaleando, mais morto que vivo. Achava-se completamente exausto devido à perda de sangue e ao longo esforço da luta. Caiu ao chão desmaiado. Samuel colocou-o na cama e tratou de seus ferimentos da melhor maneira que pôde. Em seguida, ajoelhou-se ao lado do leito e pôs-se a orar fervorosamente pelo amigo. Enquanto ele orava, o jovem recobrou os sentidos. Passou o braço em torno do negro carinhosamente, puxou-o para junto de si e disse: Sami, foram as suas orações que salvaram o navio e nossa vida. Nossos homens lutaram bravamente, mas eles eram muito mais numerosos que nós, na proporção de 10 para 1. Não tinham muitas armas de fogo, mas todos estavam armados com facas de bordões. Se não tivesse começado a ventar e o navio não tivesse ondulado, soltando a âncora, eles teriam caído sobre nós como um verdadeiro formigueiro. O dia seguinte foi de muita tristeza para todos que se encontravam naquele navio. Muitos dos tripulantes tinham sido mortos e vários se encontravam gravemente feridos. O piso estava todo manchado de sangue. Samuel sentiu profundo pesar ao ver serem lançados no mar
os corpos dos colegas que ele aprendera a amar. Mas ele tinha muito que fazer e não podia entregar-se ao sofrimento por muito tempo. Durante o resto da viagem, tornou-se enfermeiro, médico e consolo para os que estavam vivos. E foi sua alegre disposição e sua grande fé na providência